Lula. Gente, o doutor honoris causa da UERJ, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva! Eu quero anunciar também Janja, que está aqui acompanhando a comitiva do nosso presidente na UERJ. Eu quero chamar o magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro! Muito do que fizemos, presidente Lula, não teria sido possível sem a ajuda de um outro presidente, que é presidente aqui nesse estado e é presidente no meu coração, no coração do Ricardo, no coração da UERJ, o presidente da Alerj, deputado André Siciliano. É uma honra recebê-lo. Registro a presença do deputado Carlos Mink, registro a presença importante de muitas lutas com essa universidade e com a educação em todos os níveis, o deputado Marcelo Freixo. Depois chama o Lula e o Lodi aqui na frente. Nós teremos a fala breve, antes da fala do presidente Lula, de 5 grandes personagens que estão aqui. Vou iniciar. Vamos lá, gente. Nós precisamos começar. E o primeiro a falar aqui nessa arena da democracia, da justiça e do direito é o nosso grande professor de direito, o homem que tem transformado a vida da UERJ, a vida das pessoas, transformou a minha vida também e de todos que trabalham com ele. Magnífico reitor, professor Ricardo Lodi Ribeiro. Boa tarde, UERJ! Quero dar as boas-vindas, em nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero também saudar a presidenta Dilma Rousseff. Saudar o presidente da Alerj, deputado André Siciliano. Saudar todos os membros do Grupo de Puebla, na pessoa do ex-ministro Luiz Mercadante. E saudar a todos vocês,
professores, técnicos, estudantes, militantes, todos vocês que vieram aqui ouvir o presidente Lula. Eu quero dizer para o presidente Lula que a última vez que ele veio aqui, nesta concha, que eu estava aqui, a UERJ era outra. A UERJ quase fechou. Só não fechou, presidente, por causa da garra dessa comunidade. Mas de lá para cá, a gente conseguiu reverter esse quadro com a ajuda de muita gente. Fizemos aquilo que a gente chama de pequena revolução da UERJ. E essa revolução que foi feita colocou no centro das prioridades os estudantes, a permanência estudantil. Teve 10 mil tablets, 12 mil pacotes de dados, auxílio emergencial, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio material didático. E tudo isso porque a gente se inspirou no seu exemplo de inverter prioridade e colocar o pobre no orçamento. Aqui só não dá para colocar o rico no imposto de renda porque não tem gente rica aqui e nem tem imposto, mas o pobre no orçamento, presidente, a gente colocou. E nessa revolução, a gente teve um grande parceiro, que foi o presidente André Siciliano. Desde a minha eleição, que não queriam me dar posse, temos hoje, presidente, 33 reitores no Brasil que não foram eleitos, que foram nomeados pelo Bolsonaro. Eu seria o 34. Temos 2 presidentes aqui que nomearam todos os reitores eleitos. Mas a gente precisa colocar isso na legislação desse país. A gente precisa preservar a autonomia universitária. A gente precisa fazer a lei nacional da permanência estudantil, para que o que está acontecendo na UERJ aconteça em todas as universidades do Brasil. Mas eu dizia, nada disso teria sido possível se a UERJ não tivesse aliados. E o principal aliado foi o presidente André Siciliano. Não deixou faltar orçamento, transferiu recursos da UERJ para a aquisição do Colégio Aplicação, que nós inauguramos há 15 dias atrás. Foi um parceiro da UERJ. Só que, apesar dessa revolução que a gente fez, é preciso entender que a UERJ não é uma ilha. E a gente precisa restaurar a democracia nesse país. E nós temos aqui um presidente que saiu com 80... de aprovação. Um presidente que colocou o pobre no orçamento e pagou muito caro por isso. Ninguém pagou mais do que o Lula pelo que foi feito de bom pelo PT nesse país.
580 e tantos dias. 580 e tantos dias por causa de mentira, por causa de golpe. O golpe agora, presidenta Dilma, mostramos que não é verdade. E não dá. Agora nós mostramos que a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime. A Justiça do Rio de Janeiro declarou isso. E aí, presidente, eu queria lhe dizer uma coisa muito séria. Eu tenho 1 ano e 9 meses de mandato pela frente. Mas a educação não é só a UERJ. A UERJ não é uma ilha. Eu quero pedir a compreensão dos 12 mil professores, estudantes e técnicos. E neste momento, estou renunciando ao meu mandato de reitor da UERJ para estar à disposição desse projeto de mudar esse país, de restaurar a democracia, capitaneado pelo presidente Lula. Essa revolução vai continuar aqui na UERJ com o companheiro Mário Carneiro, que com a minha renúncia é o novo reitor da UERJ. Eu queria uma salva de palmas para o novo reitor da UERJ, professor Mário Carneiro. Vem, Mário. Vem saudar sua comunidade. E eu estou fazendo isso porque a gente precisa reconstruir a educação nesse país. Aqui estão presentes todos os reitores das universidades federais e estaduais do Rio de Janeiro. É preciso restaurar a autonomia universitária, os orçamentos das universidades. É preciso nomear todos os reitores eleitos. É preciso garantir a autonomia universitária das escolas, institutos e centros de pesquisa. Quero saudar todos os nossos companheiros e companheiras, reitores e reitoras do Rio de Janeiro. E o mais novo reitor do Rio de Janeiro, Mário Carneiro. Agradecer, presidente, tudo o que o senhor, a presidenta Dilma, fizeram pela educação nesse país. Só que esses caras fizeram tudo. E a gente vai ter que reconstruir tudo de novo. Estou à disposição para esse projeto. Vamos restaurar a democracia. Vamos salvar a educação desse país. Obrigado, presidente André Siciliano, pelo apoio de sempre. Você foi o grande aliado da UERJ. Valeu, meu irmão. Obrigado, gente. Eu não estou indo embora. Eu vou estar sempre lutando pela UERJ, pela educação, pela ciência e tecnologia, pelo serviço público. Até já. Até já. Estamos sempre juntos. Um abraço. Segura aí. Bom, para falar também, eu peço que venha até próximo aqui. Eu tenho a honra e a alegria de convidar um professor da Colômbia, cuja determinação e o lado certo da história se fez presidente, o ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper.
Que viva Lula da Silva. Que viva Dilma Rousseff. Que viva Brasil demócrata. Que viva la igualdad en el Brasil. Querido presidente, le traigo un mensaje del Grupo de Puebla. Hemos estado con el rector en estos días hablando sobre el tema de la igualdad social, sobre el tema de la democracia, sobre la educación, sobre la soberanía. En Colombia lo extrañamos, señor presidente. Queremos a Lula de presidente de Brasil nuevamente. Queremos que vuelva la igualdad a Brasil, que vuelva la democracia, que vuelva la soberanía. Queremos que Lula nos vuelva a ilustrar con su ejemplo. Todos los países de América Latina encontraron en la Bolsa Escola un ejemplo para reducir la desigualdad. Todos los países de América Latina encontraron en el gobierno de Lula, en el gobierno de Dilma, con la asistencia de Celso Amorín, una defensa de la soberanía frente al intento hegemónico de seguir interviniendo en estos países. Por eso lo queremos de regreso, Lula. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Graças a você, graças a você. Para falar com esta arena da democracia, eu também tenho a honra e a alegria e peço que venha até aqui uma mulher que hoje é a vice-presidente da Espanha, Yolanda Díaz. Boa tarde. É un placer estar con vos. Soy gallega, además de española, y comparto con vosotros mar, comparto lengua. Somos fraternas y digamos que somos dos países de ida y vuelta. Pero estoy aquí, igual que estuve hace días en Chile, y estamos hablando, querido presidente, el mismo lenguaje. Hablamos el lenguaje de la democracia, el lenguaje de las mujeres, que no vamos a parar. Las mujeres somos el motor de cambio. Damos la vida y vamos a cambiar el mundo. En Brasil también. Hablamos el lenguaje de la juventud, los jóvenes, las jóvenes que estáis hoy aquí en la universidad. Hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje del planeta. Sin el planeta, sin cuidar la tierra, sin cuidar la vida, no hay futuro. Y sí, tenemos futuro. Y hablamos el lenguaje de los sindicatos, de los trabajadores, de las trabajadoras. Hablamos el lenguaje de la gente común. Y el único, amigos y amigas, que puede volver a hacer, como hicimos en España, la recuperación de los derechos para los trabajadores y las trabajadoras es Lula da Silva, y lo hará en cuanto vuelva a ser presidente. Así que adelante, sí. Podemos cambiar las cosas, esto ya lo sabemos, así que con cariño, con razón, con cultura, con pensamiento y sobre todo con muchísima alegría. Adelante, adelante, que sí podemos. Adelante, adelante. Graças, Yolanda, graças. Agora, eu também gostaria, tenho uma honra enorme. Desde ontem me sinto mais especial, presidente Lula. Desde ontem me sinto melhor e maior, ouvindo os nossos irmãos, presidentes, ex-presidentes, ontem conversando com Dilma Rousseff, pessoas tão generosas. Eu tenho a honra e a alegria e peço que venha até aqui o ex-presidente da Espanha, esse homem, esse líder europeu, por tantos admirado e certamente sairá mais amado dessa arena, José Luis Rodríguez Zapatero.
Gracias a todas y a todos. Tenéis una misión, una tarea histórica en Brasil, en Latinoamérica. Llevar al presidente Lula otra vez a la presidencia de Brasil. Esa es vuestra tarea. Yo estoy aquí y he venido desde España porque me gusta estar con la gente decente, con la gente honesta. Les conozco hace años a Dilma y al presidente Lula da Silva. Son dos personas honestas, decentes, a los que intentaron apartar de la política, de la vida, pero como eran decentes, honestos y dignos, están aquí otra vez para hacerse cargo de Brasil. Yo admiro al presidente Lula da Silva. Le quiero. He conocido muchos políticos, muchos presidentes, muchos líderes, pero siempre el líder, el presidente, que se preocupaba de los pobres, de los humildes, de la pobreza, siempre era el presidente Lula da Silva. Sí, es el político que he escuchado hablar más del hambre, de lo que representa el hambre, de la injusticia, de la desigualdad, de entregar la vida como ha hecho él, un sindicalista honesto, de entregar la vida para que los demás pudieran vivir mejor. Ese es el presidente Lula da Silva. Ha dado su vida para que los demás puedan vivir mejor. Los humildes, los trabajadores, los sindicalistas. Brasil no es Bolsonaro. Brasil son las mujeres y hombres libres que construyeron este país. Brasil son los hombres y mujeres que construyeron este país contra la dictadura, que sufrieron la dictadura. Hombres como Aloysio Mercadante, como Celso Amorín, hombres y mujeres que han sabido luchar por su país, por su patria, por su dignidad, y que han llevado a Brasil, cuando Lula da Silva era presidente, a tener prestigio, respeto en el mundo como un gran país que había despertado y que había demostrado cómo se puede cambiar en tan poco tiempo. Presidente Lula, los demócratas, los progresistas del mundo esperan tu victoria en Brasil. La esperamos. Si votáis, si apoyáis y trabajáis por Lula, estáis trabajando por la democracia, por la libertad, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los trabajadores, en Río de Janeiro, en Brasil, en Latinoamérica, en España y en el mundo. Esa es la elección próxima en Brasil. Siempre daremos ese abrazo, Dilma, un abrazo de hermandad, de afecto. Se gana cuando se está convencido de ganar. Y sabéis lo que os digo, lo que más me gustó de Lula en los últimos años, que cuando le vi pocos días después de que salía de la cárcel donde estuvo injustamente, unos días después le vi, estuve con él en el despacho, y lo primero que me dijo, ¿sabéis qué fue lo primero que me dijo? Me dijo Lula: estoy enamorado.
Estoy enamorado, fue lo primero que me dijo. Ahí está. Es un hombre joven. Tiene ideas jóvenes, valores jóvenes, la fuerza de un joven. Y con vosotras y con vosotros, Lula otra vez presidente y Brasil grande. Gracias. Queria saudar os dirigentes sindicais dos trabalhadores da UERJ, presidente. Cássia, Jorge Gaúcho, Regina, lutadores e lutadoras dos nossos direitos aqui. Meu olho acha, viu, Cássia? Ele acha. Presidente, falta apenas mais um orador, mas eu queria lhe entregar, presidente, esse livro ao senhor, ao presidente André aqui e à presidente Dilma. Esse é o livro que nós lançamos hoje, fruto desse encontro institucional, acadêmico e científico, e eu gostaria de entregá-lo, simbolizando aqui a entrega do encontro. Bom, também para falar com essa concha da democracia, mais uma vez, presidente, eu quero saudar os estudantes da UERJ que estão na biblioteca. Ali, aquela varanda, são as bibliotecas da universidade. E nós ainda não estamos totalmente presencial, ainda estamos híbrido. Imagina, presidente, se a gente tivesse com todos os estudantes ativos aqui. Bom, para falar conosco, é uma alegria, uma honra. Peço também que venha até próximo aqui o ministro Aloysio Mercadante. Boa tarde, UERJ, companheiras, companheiros. Eu quero ser muito breve, porque essa multidão que está aqui, eu já vou fazer minha primeira reivindicação por futuro reitor. Porque nós já combinamos que vamos fazer outros eventos aqui e a América Latina veio para ficar na UERJ. Agora, reitor, vai ter que aumentar esse anfiteatro aqui que está muito pequeno para o tamanho desse projeto. Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte, ó. Vamos lá, deixa eu só, a primeira questão que eu queria explicar para vocês, que esse seminário, eu queria dizer para vocês o seguinte, esse evento que nós fizemos aqui com o Grupo de Puebla, eu já vou explicar o Grupo de Puebla, só saiu porque esse reitor, Ricardo Lodge, tem coluna vertebral, tem firmeza e tem compromisso. Nós tivemos 3 ações na Justiça do Partido do Moro, tentando impedir que a universidade respeitasse, eles tinham que respeitar a autonomia da universidade. A autonomia da universidade é um princípio secular, e a essência é liberdade, é debate, é pluralismo, que todas as correntes do pensamento possam se expressar. Nós ganhamos na Justiça, quero agradecer à Justiça por essa decisão, e porque é muito importante que a universidade tenha essa vitalidade e que todas as correntes do pensamento possam existir.
E o Ricardo Lodge abraçou a ideia desse seminário com o Grupo de Puebla. O Grupo de Puebla nasceu há 3 anos atrás. Ele não é uma articulação de partidos políticos, como é o Foro de São Paulo, que tem 60 partidos. Ele é uma articulação de personalidades e lideranças da América Latina. E nasceu no momento que nós estávamos sendo duramente atacados. Quando nós fizemos a primeira reunião do Grupo de Puebla, que hoje é coordenado pelo Mário Henrique Rominami, pelo Samperi e por mim, e que todos esses companheiros e companheiras de quase todos os partidos da América Latina estiveram presentes, o Lula estava preso. Mas foi fundador e a primeira fotografia era todo mundo fazendo assim, Lula livre. Foi a nossa primeira reunião, foi a defesa do presidente Lula e a defesa da presidenta Dilma. Porque finalmente a justiça reconheceu que não teve crime fiscal, não teve qualquer crime. O que nós tivemos foi um golpe. Mas nós temos uma luta histórica na disputa dessa narrativa aqui em toda a parte do mundo. Então, o Grupo de Puebla nasceu nesse momento, porque em vários países as lideranças de esquerda estavam sendo perseguidas pelo chamado lawfare, pela partidarização da justiça. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma mensagem do Rafael Correa, ex-presidente do Equador, porque ele não pode viajar, porque continua perseguido. O mesmo aconteceu no golpe de Estado na Bolívia, no golpe do Paraguai, no golpe em Honduras, a perseguição na Argentina e em todos os países da região. Então, quando nós criamos esse grupo, era para defender a democracia. Mas não tem democracia sem a defesa da igualdade. A democracia é a liberdade de expressão, de manifestação, a liberdade partidária, a eleição direta, mas ela é também um mecanismo de reconhecer direitos e negociar direitos. E quando você perde essa condição, a democracia se fragiliza. E em toda a região hoje nós temos uma extrema-direita que quer destruir a democracia. Essa semana nós vimos o Bolsonaro novamente elogiando a tortura e hoje questionando as urnas eletrônicas e o resultado da eleição. Eles vão tentar aqui o que fizeram na Bolívia, o que fizeram nos Estados Unidos. Mas assim como a universidade não vai se calar, esse povo vai derrotar essa extrema-direita e vai reafirmar a democracia. Eu termino, presidente Lula, foi uma rica discussão, a presidenta Dilma participou intensamente, discutimos todos os temas mais importantes, a saúde, a educação, o desenvolvimento, a integração regional, mas nós não podemos fazer campanha para respeitar a legislação. E eu não posso falar de eleição, mas eu quero terminar dizendo para vocês, vamos retomar, vamos lutar muito esse ano, vamos nos organizar agora, e não só para votar, mas para sustentar e apoiar um governo que tem muita luta pela frente. Mas, principalmente, eu espero ver todo mundo, quem está lá e quem está aqui, na primeira semana de janeiro, na Praça dos Três Poderes, para ver o Lula subir aquela rampa, vestir aquela faixa e mudar a história do Brasil. Viva Lula, viva o povo, viva a Universidade Brasileira. Bom, vou chamar agora também, peço, com orgulho, uma admiração e um amor enorme, que eu sei que todos querem, e estavam pedindo aqui o tempo todo. Por favor, fale conosco, com a Arena da Democracia, ex-presidenta Dilma Rousseff! Boa noite! Boa noite, UERJ!
Eu quero dizer para vocês que eu também não vou falar de eleição. Eu vou falar do que eu disse quando eu saí da presidência da República em 31 de agosto de 2016. Eu disse que nós voltaríamos, que isso não ia ficar assim, que nós voltaríamos, e eu quero dizer para vocês, nós voltamos. Nós vamos estar nas ruas defendendo a reconstrução do Brasil. O reconhecimento da inocência do presidente Lula permitiu que nós tivéssemos novamente uma alternativa no campo de defesa do povo desse país, de nós mulheres, dos negros, dos mais pobres, das classes médias, dos estudantes, dos jovens, dos professores. Nós não vamos deixar a Petrobras, nós não vamos deixar a Petrobras ser entregue para as grandes empresas internacionais. Nós não vamos deixar que eles continuem condenando 19 milhões de brasileiros à fome. A fome que desde o governo do presidente Lula nós fomos construindo passo a passo para que o povo brasileiro pudesse, em 2014, saber que a gente tinha saído do mapa da fome, que é feito pela ONU. E foi a ONU que reconheceu isso. Então, posto que nós voltaremos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho orgulho de ter trabalhado no governo do presidente Lula desde 2003, sendo chefe da Casa Civil da Presidência da República, como ministra de Minas e Energia e chefe da Casa Civil. E quero dizer uma coisa para vocês. Eles vão inventar muita mentira contra o nosso presidente nesse ano de 2022, em que nós vamos reconstruir o Brasil. Mas vocês vão lembrar o seguinte: os nossos erros são meus, os nossos acertos são nossos. Um beijo. Convido o professor Pablo Gentili para que apresente um vídeo que vamos ver agora. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu sim vou falar de eleições. Em poucas semanas vamos escolher Gustavo Petro, presidente da Colômbia. E é Gustavo Petro que manda um grande abraço também para esse ato que realizamos aqui. E há poucas semanas atrás foi escolhido Gabriel Boric, presidente do Chile, que também manda um grande abraço para esse evento. E também foi eleita Xiomara Castro, na Honduras, que também mandou mensagem de apoio para esse evento. Como vocês, os que participaram no Teatrão Odilo Costa Filho, viram, diversas personalidades mandaram mensagem para esse seminário. A secretária-geral da CEPAL, Alicia Bárcenas, e o ex-presidente
do Equador, Rafael Correa. Agora, vamos assistir um vídeo de uma pessoa muito especial que queria estar aqui, que visitou o presidente Lula na prisão, que sempre manifestou seu apoio ao Brasil democrata, ao Brasil da igualdade, da justiça social, da solidariedade e da soberania. Apresentamos aqui o vídeo do presidente Alberto Fernandes para todos vocês. Queridos amigos, queridas amigas, allí en Río de Janeiro, ciudad tan bonita, en el querido Brasil, no puedo estar acompañándolos, pero no quiero estar ausente. Es una jornada importante la que han protagonizado, donde se ha debatido un tema central para la América Latina: la democracia y la igualdad. La democracia porque estamos convencidos que es el único camino que tienen los pueblos para ordenar su futuro. La igualdad porque es una obligación repensar América Latina, porque vivimos en el continente más desigual del mundo, donde la riqueza se concentra en pocos y la pobreza y la miseria se distribuyen en misiones. Además, un continente particularmente afectado por distintos problemas, desde los problemas climáticos, que vivimos todos, especialmente el mundo del Caribe, hasta los problemas económicos que tienen países como Argentina, Ecuador, Barbados, países endeudados, no por nosotros, sino por quienes nos precedieron, y que condicionan mucho nuestro desarrollo y nuestro funcionamiento como sociedad. Repensar estas dos cosas es muy importante en la América Latina del presente. Es muy importante porque definitivamente se abren nuevos tiempos. Es cierto que terminamos de pasar una pandemia que se llevó la vida de millones de seres humanos, que enfermó a muchos más millones de seres humanos y que muchos creímos que tras esa pandemia el mundo iba a ser otro, que hasta el capitalismo se iba a revisar dándose cuenta de lo inútil que es pensar en la especulación financiera y lo importante que es pensar en la inversión productiva, porque finalmente las inversiones financieras se derrumbaron, pero las empresas, las industrias, todo eso quedó en pie. Y todo eso pudo volver a moverse una vez terminada la pandemia. Sin embargo, eso que yo creía, que cuando la pandemia terminaba íbamos a ser mejores, no ocurrió. Lo único que pude verificar es que los que eran malos resultaron malísimos y los que eran buenos resultaron buenísimos. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que esos buenísimos sean muchos, se multipliquen y se multipliquen en favor de una sociedad más justa y más igualitaria. No podemos vivir en esta desigualdad, definitivamente. Lo hemos vivido también en la pandemia, porque cuando tuvimos que acceder a la vacuna, nos dimos cuenta que el 10% de los países del mundo, los más poderosos, concentraban la producción del 90% de las vacunas. Y el 90% del resto de la humanidad veía impávido cómo esas vacunas no le llegaban. Todavía África padece en el suministro de vacunas. Algo debemos hacer, las cosas deben cambiar. Deben cambiar respetando las democracias. Y en eso tenemos que trabajar muy unidos. Brasil vive un momento singular. En pocos meses, Brasil va a votar. Toda la infamia que tendieron sobre mi querido amigo Lula ha quedado disipada. Toda la mentira quedó al descubierto. Brasil tiene una oportunidad. Y si a Lula le va bien, América Latina tiene una oportunidad. Porque Lula es ese líder regional que América Latina necesita. Se lo escribí días atrás a mi gran amigo, a mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador. Así que espero que esta jornada haya transcurrido bien, que hayan servido para el debate, que hayan sido útiles para la reflexión colectiva, y seguramente será maravilloso volver a escucharlo a Lula
cerrando esta jornada y viéndolo activo, como lo he visto, con su inteligencia intacta, con su corazón abierto y con su espíritu blindado a su pueblo. Gracias a todos y todas. Boa noite, boa noite, boa noite. Presidente Lula, eu vivi para viver esse momento. Deus sabe, eu sou como o senhor, uma retirante. O senhor veio do Pernambuco e eu do Ceará. Mas foi essa cearense que aprovou o primeiro título honoris causa quando Nilceia Freire, a ministra das Mulheres de seu governo, era reitora. Eu vivi para viver esse momento. Com vocês, o homem cuja história mostrou a integridade, a dignidade, a honestidade e a capacidade de amar. Nunca vi Lula vociferando ódio, mas vi Lula espalhando a confiança e o amor. Com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva! Queridas companheiras, queridos companheiros, meu caro, magnífico reitor Ricardo Lodge, melhor ex-reitor, porque ele acabou de renunciar, meu querido Aloysio Mercadante, Marcos Ominamo e Ernesto Sampé, 3 companheiros que fazem a coordenação do Grupo de Puebla, minha querida companheira Dilma Rousseff, meu querido companheiro André Siciliano, meu querido companheiro André Freixo, Marcelo Freixo, minha querida companheira Yolanda, vice-presidenta da Espanha, meu caro companheiro Zapatero, ex-presidente da Espanha e membro do Grupo de Puebla, e meu eterno companheiro, ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que está aqui conosco. É muito difícil você vir no encerramento de um seminário em que as pessoas estão falando há 2 dias e você não sabe o que eles falaram e que você pode repetir parte das coisas que já foram ditas aqui. Mas, de qualquer forma, como eu fui informado que vocês gostaram de todas as pessoas que falaram, se eu repetir, vocês também vão gostar. Mas eu queria dizer que eu estou estranhando uma coisa aqui. Faz 2 dias que me orientam que eu não posso falar de eleições. Havia muita inquietação. Olha, Lula, nós vamos lá, vai ter o ato, mas não pode falar de eleição. Pedir voto, então, é impossível. E ainda ficou mais grave porque ontem um partido entrou com um processo para tentar evitar esse encontro aqui. Eu vim para cá pensando em colocar uma mordaça, porque eu não ia poder falar, ia poder só ficar fazendo gesto. Mas o que eu estranho é que não se falou outra coisa aqui, a não ser em eleição.
Eu não posso falar de eleição, mas vou dizer para vocês uma coisa. Todos nós, seres humanos, precisamos ter uma causa. Se a gente não tem, a gente precisa arrumar uma causa. Porque a pessoa que não tem uma causa para lutar, que não tem uma causa para defender, a pessoa não está sendo útil na sua passagem pelo planeta Terra. Nós precisamos construir a nossa causa. Ela pode ser ambiental, ela pode ser sindical, ela pode ser política partidária, ela pode ser econômica, ou seja, mas nós temos que ter uma motivação para levantarmos todo dia com vontade de fazer alguma coisa que sirva para ajudar outras pessoas. Se todos nós tivermos uma causa, a gente nunca será derrotado. Eu estou nessa briga há muitos anos. Certamente muitos de vocês não tinham nascido ainda, a gente já estava nessa caminhada. E nessa caminhada a gente perde e a gente ganha. Muitas vezes a gente perde mais do que a gente ganha. Mas mesmo quando a gente perde, se a gente tem uma causa, e essa causa é nobre, a gente vai continuar lutando. Então eu queria dizer para vocês que quando eu fui candidato a presidente pela primeira vez, o Aloysio Mercadante se lembra bem, porque ele fazia parte dos economistas que ajudavam a gente a pensar o futuro desse país. Havia uma história de que o Brasil estava quebrado. O Lula vai disputar as eleições, se ele ganhar, ele está ferrado, porque o Brasil está quebrado. Vocês estão lembrados que era a famosa década da dívida externa, chamada década perdida. Muitos países da América Latina estavam endividados, a inflação estava muito alta, o desemprego estava muito alto. No caso do Brasil, a gente devia 30 bilhões de dólares para o FMI e o governo não tinha dinheiro para pagar as suas importações. Vocês se lembram que ficava brigando a Argentina, sabe, com o cavalo e o Brasil com o malan, para ver quem era mais amigo do Bill Clinton, para ver quem conseguia apoio do governo americano para resolver o problema do Brasil ou da Argentina. E essa é uma das causas do nosso empobrecimento e do nosso subdesenvolvimento. É que nós sempre ficamos achando que haverá alguém que vai nos ajudar. E quem vai ajudar o Brasil é o povo brasileiro na hora que ele estiver participando, na hora que ele for incluído, na hora que ele se sentir sujeito da história e não coadjuvante da política nacional. E nós, então, eu percebi uma coisa estranha. O Brasil nunca teve muita preocupação com a América do Sul. A única grande preocupação que o Brasil teve foi na Guerra do Paraguai. Ainda assim se juntou Brasil, Argentina e Uruguai, e ainda quase perde a guerra para o Paraguai. Porque a guerra terminou com o Brasil lutando contra menino de 10 anos de idade. Pois bem, de lá para cá, o Brasil e a elite brasileira costumava levantar de manhã, olhar o mapa mundo e não via a África. A África era invisível. Não via a América do Sul, ficava olhando a Europa e os Estados Unidos. E assim passaram-se as décadas, passaram os séculos, e o Brasil continuou sendo um Brasil subdesenvolvido, ou no máximo, um Brasil em via de desenvolvimento. Naquele tempo, aqui no Brasil, e aqui na UERJ também, certamente os economistas discutiam o que fazer com o Brasil. A gente vai distribuir renda para o Brasil crescer
o Brasil tem que crescer para que a gente possa distribuir. Ou seja, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E por conta disso, não se tomava decisão. A gente ficava discutindo aqui no Brasil. A gente não pode exportar porque precisamos fazer o mercado interno crescer. E se o mercado interno crescer, a gente não vai poder crescer as nossas exportações. E a gente ainda dizia mais uma: a gente não pode aumentar o salário, a gente não pode aumentar o salário mínimo, porque se a gente aumentar o salário dos trabalhadores e o salário mínimo, vai vir a inflação. E aí a gente não vai dar certo. Foi com essas dúvidas que esse torneiro mecânico, eleito pelo povo brasileiro, assumiu a presidência da República em janeiro de 2003. Vocês não têm noção do que é você deitar e ficar de barriga para cima pedindo a Deus para você não fracassar. Eu tinha como exemplo, Dilma, o Wałęsa na Polônia. O Wałęsa, como eu, era um metalúrgico. Na mesma época que eu fazia greve nas indústrias automobilísticas em São Bernardo, ele fazia greve no estaleiro de Gdansk, na Polônia. A diferença entre o Wałęsa e eu é que ele tinha um amigo que virou papa. E a igreja deu um forte apoio para que o Wałęsa não só ajudasse a derrubar o regime do general na Polônia, mas fizesse o Wałęsa ser eleito presidente da República. E o que aconteceu com o Wałęsa? Ele foi presidente. Quando terminou o seu mandato, ele foi candidato à reeleição e teve apenas 0,5% de voto. Ou seja, significa que tinha sido fracasso o mandato do Wałęsa. E eu ficava pensando, eu não posso errar, porque se eu errar, eu tenho que voltar para o sindicato. A minha casa era a 600 metros do sindicato. Eu ouvia os discursos dos trabalhadores às 6 horas da manhã na porta da Volks, na Brastemp, na porta da Volkswagen Caminhões. E eu falava, porra, se eu fracassar, eu vou ouvir os caras me achincalharem na porta de fábrica. Ademais, eu não falo espanhol. Quando esses caras, meus amigos que falaram aqui espanhol, eles falam muito rápido, eu não entendo nada. Não entendo nada. E eu não falo francês, eu não falo inglês. Então eu estou desgraçado, eu não posso ir para nenhum país, eu tenho que ficar em São Bernardo, no Brasil. Eu não posso perder as eleições e ir para Paris. Eu não posso perder as eleições e ir para a Inglaterra. Eu não posso perder as eleições e ir para Madrid. Então eu tenho que ficar. Essa era uma preocupação minha de não fracassar, porque eu não tinha para onde ir, eu tinha que ficar aqui. Pois bem, companheiras e companheiros, a única coisa que eu tinha certeza era que a gente poderia governar esse país. Eu conto isso sempre, porque isso é uma marca na minha vida. Eu tive 2 momentos na minha vida que definiu um pouco a minha trajetória política. O primeiro foi quando, dia 10 de dezembro de 2002, eu já eleito presidente da República. Não, antes eu tomei uma decisão. Eu queria demonstrar que a minha relação prioritária seria com a América do Sul. E os 2 primeiros países que eu visitei foi a Argentina e o Chile, para marcar a minha posição com a América do Sul. Mas nós fomos convidados pelo presidente Bush, e lá vai o torneiro mecânico no salão oval da Casa Branca. Lá, aquele salão oval da Mônica Lewinsky, vocês sabem, lá estava o Lula. E eu chego lá, o Bush estava obcecado para fazer uma guerra.
Porque esses países ricos, quando a economia deles está fracassada, quando eles estão mal na pesquisa, eles inventam a guerra. De preferência dos países dos outros. De preferência dos países dos outros. E o Bush estava num processo de reeleição. E tinha sido atentado contra as torres. E o Bush não conseguiu pegar o Osama Bin Laden, ele queria pegar o Gaddafi. E ele então inventou uma narrativa para a humanidade. Porque depois que os americanos perderam a guerra no Vietnã, que eles não conseguiram construir uma narrativa e a sociedade americana se colocou contra a guerra, de lá para cá, os americanos não mostram mais a guerra, eles contam a narrativa. Eles primeiro criam o inimigo, depois ele transforma os inimigos num monstro, depois transforma os inimigos dele, sabe, num coisa qualquer, até justificar o ataque. E o Obama falou, presidente Lula, nós precisamos acabar com o terrorismo. Nós precisamos acabar com o terrorismo. O terrorismo não pode continuar. Eles achavam que tinha terrorista até na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e o Paraguai, lá em Foz do Iguaçu. Eles diziam querer meter o bedelho ali, achando que lá estava cheio de árabe, guerrilheiro, terrorista. Eu falei, presidente Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não estou interessado em fazer guerra com o Iraque. Eu, primeiro, não conheço Saddam Hussein. Segundo, o Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu não tenho nada contra o Saddam Hussein. Eu não posso fazer guerra com ele. Eu quero lhe dizer que a guerra que eu vou fazer é a guerra contra a fome no Brasil. E essa guerra nós vamos vencer. Essa guerra nós vamos conseguir vencer. E começamos a fazer o programa Fome Zero. E graças a Deus, no governo da Dilma, a ONU anunciou, finalmente o Brasil saiu do mapa da fome. Finalmente o Brasil estava considerado um país sem fome. Apesar de não termos acabado com a pobreza, que ainda é muito grande. E há outro momento que me deu orgulho de ser presidente, é que eu tinha apenas 5 meses de governo, eu sou chamado para a primeira reunião do G8, em Evian. Aí chegamos em Evian, estava lá o Bush, estava o rei da Arábia Saudita, estava o Tony Blair, estava o Koizumi do Japão, estavam os presidentes de todos os partidos, estava o Chirac. E eu olhei dentro de uma sala, era uma sala fechada, toda de vidro, as pessoas sentadas, e eu do lado de fora tentando levar o meu intérprete. Porque nem eu entendia, nem eu falava. Se eu entro naquela reunião sem intérprete, seria a reunião do surdo e mudo aqui. Não falo, não escuto. Então, eu fiquei discutindo com a organização que eu precisava levar o meu companheiro Sérgio Ferreira, que é aqui do Rio de Janeiro, que é um dos maiores intérpretes que eu já conheci na vida. E não deixaram o Sérgio entrar. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Está lá o metalúrgico de Garanhuns, na frente daquelas personalidades todas que eu via na televisão. E o que eu vou fazer? Aí o Sérgio falou, presidente, não tem problema. A hora que o senhor entrar, o senhor coloca aquele aparelho no ouvido, que tudo que o senhor falar, eles vão traduzir. E tudo que eles falarem vai ser traduzido para você. Aí eu fiquei pensando, olhava na cara dele e eu falei, peraí, quem desses presidentes já trabalhou no chão de fábrica? Nenhum. Quem desses presidentes já ficou desempregado? Nenhum. Quem desses presidentes já passou fome? Nenhum. Quem desses presidentes já morou em casa que entrava 1,5 metro de água cada vez que dava uma chuva onde eu morava? A gente passava metade do dia afogado, metade do dia tirando a lama
E quando a gente tirava a lama, chovia outra vez, a gente tinha que ficar outra vez afogado e tirando a lama. Eu olhava para a cara dele, nenhum. Aí me deu uma coragem, sapateiro, me deu uma coragem, falou o seguinte: olha, eles todos são mais famosos do que eu, mas nenhum deles tem a experiência de vida que eu tenho e vim da onde eu vim, pois eu vou entrar e vou falar grosso com eles e eu vou querer ser respeitado porque eu conheço o mundo que eles não conhecem e eu vim de uma situação adversa que eles muitas vezes nem sabem que existe. Olha, com a graça de Deus eu entrei naquela reunião, parecia que eu entendia tudo e parecia que eles entendiam tudo que eu falava. E ali eu construí uma relação de amizade respeitosa. O Brasil passou a ser respeitado. Eles estavam confiantes. E eu ainda não contei a Luiz Mercadante a reunião que eu tive com o presidente do FMI na Alemanha, na França. Como que é o nome dele, Celso? Hein? Kohler. Olha, até falei bonito agora, Kohler. Era o nome do alemão. Depois ele foi presidente da Alemanha. Mas esse cara foi na França conversar comigo sobre a dívida do Brasil. Aí ele sentou comigo, o Sérgio Ferreira traduzindo, e eu comecei a falar da minha vida. Comecei a falar de Garanhuns, comecei a falar de Caetés, comecei a falar das lições que a minha mãe me dava, comecei a falar do critério de honestidade, comecei a falar como é que a gente fazia a contabilidade na minha casa. A minha mãe pegava o envelope de pagamento de 8 filhos. Minha mãe não sabia fazer um ó com um copo, mas sabia contar dinheiro. Ela pegava o nosso salário, ela repartia. Isso aqui é para pagar a padaria, isso é para pagar a venda, isso é para pagar o ônibus, isso é para pagar a luz, isso é para pagar a água. Se sobrava, a gente tinha alguma coisa. Eu comecei a contar a história para o cara do FMI. Daqui a pouco o cara levanta, começa a chorar e me abraça. Aí eu falei, pô, se eu conseguir fazer um alemão chorar, vai dar futuro. Vai dar futuro. Porque o cara virou meu amigo. E depois eu fui na Alemanha, ele era presidente da Alemanha. Outra vez ele me viu, foi fazer um discurso e começou a chorar. Eu falei, puta merda, eu não sou fraco fazer o alemão chorar 2 vezes. A verdade é que eu digo para todo mundo, naquele momento a gente estava começando uma vida. O Chaves já brigava com o Bush, o Chaves já brigava com o Uribe. Eu tinha 21 dias de governo, nós fomos obrigados a criar um grupo de amigos da Venezuela para ver se a gente conseguiria pacificar as brigas internas na Venezuela entre o Chaves e o pessoal de direita, os empresários. E conseguimos. Conseguimos porque o Celso teve um trabalho extraordinário, junto com o secretário de Estado americano, junto com o Aznar da Espanha, a gente conseguiu fazer um acordo. E o Chaves conseguiu fazer o referendo dele. A partir daí, o Brasil começou a virar protagonista internacional. E a partir daí a gente começou a ser respeitado. Porque a gente respeitava as pessoas e ele respeitava a gente. A gente não falava fino com os Estados Unidos e nem falava grosso com a Bolívia. Como disse o Chico Buarque, a gente tratava todo mundo com o mesmo respeito. E isso fez com que o Brasil passasse a ser um país levado muito a sério. E nesse período, o Celso marcava, eu visitei todos os países da América Latina e do Caribe. Eu visitei 30 países da África. Porque ninguém vai para a África. Mesmo quando você é presidente, a gente avisa que vai viajar para a África. Aí quando chega na antivéspera, você chama o chefe do cerimonial e fala o seguinte: quem vai para a África comigo? Muitos ministros não queriam ir. Porque se fosse para Paris, o avião lotava. Se fosse para Londres, o avião lotava. Se fosse para Nova York, lotava. Mas para a África, a gente às vezes tinha que pegar o telefone e intimar o ministro: você vai. Porque senão não ia.
É assim até nos governos progressistas, nos governos de esquerda, o pessoal tem uma preferência pela coisa mais chique. Porque nós, seres humanos, temos uma facilidade imensa de nos adaptar às coisas boas. E temos muita dificuldade de aceitar as coisas ruins. Então, nós conseguimos fazer com que o Brasil passasse a ser uma referência no debate mundial. E aí nós fomos trabalhando com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai, com o Paraguai, com o Equador, com a Colômbia, com a Venezuela, com o Peru, sabe, com todos os países, com a Nicarágua, com El Salvador, com a Honduras, com a Costa Rica, com Cuba. Ou seja, então nós viramos uma espécie de referência na relação com esses países. Eu acho, Dilma, que foi um pouco isso que incomodou os americanos. Porque os americanos nunca admitiram que tivesse uma outra referência na América Latina que não eles. Então era preciso não permitir que o Brasil tivesse força política. Aí, a primeira coisa que nós fizemos na América do Sul foi fortalecer o Mercosul. Os americanos queriam introduzir aqui a ALCA, e nós, em Mar del Plata, na Argentina, expulsamos a ALCA e fortalecemos o Mercosul, com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e com outros países sócios. Até hoje você vê na televisão alguns ignorantes brigando com os países da América do Sul. A Dilma sabe, quando nós chegamos ao governo, o fluxo na balança comercial com a Argentina era só de 7 bilhões de dólares. Quando nós saímos, Dilma, era 40 bilhões de dólares o fluxo na balança comercial com a Argentina. Porque é para esses países que o Brasil vende produtos manufaturados. É para esses países que o Brasil consegue produzir as coisas que eles não produzem. Mas o Brasil fica pensando em vender para os Estados Unidos, só que os Estados Unidos não querem comprar do Brasil como a elite brasileira pensa que quer. Hoje, a relação comercial do Brasil com a China é 3 vezes maior do que a relação com os Estados Unidos. 3 vezes maior. É quase 100 bilhões de dólares. A nossa relação com os países da América do Sul é tão importante quanto com a Espanha, com a Inglaterra, com a França, que chega a 8, 9 bilhões só. Não é o tanto que a gente pensa que é. Então, os nossos parceiros que podem ajudar a gente a crescer e eles a crescer é exatamente a América do Sul. É exatamente, a gente tem que comprar e vender, porque essa é a política correta. A Venezuela, que eles odeiam tanto, a Venezuela tinha um déficit comercial com o Brasil de 4 bilhões de dólares. A gente começou a fazer a refinaria porque era necessário comprar um pouco de petróleo da Venezuela para equilibrar a balança comercial, porque não é possível uma balança que só um ganhe, é preciso que os dois ganhem. E nós, então, conseguimos criar na América do Sul uma consciência de que era preciso criar um bloco para pensar a economia, um bloco para pensar comércio, um bloco para pensar educação e um bloco para pensar cultura. Essa é a finalidade da América do Sul. Nós não precisamos ter fronteira. Nós não precisamos ter fronteira. A nossa fronteira é o desenvolvimento. A nossa fronteira é o crescimento. A nossa fronteira é combater a miséria junto. É isso que nós precisamos fazer. E os ignorantes acham que o Brasil não pode ajudar a Bolívia, porque a Bolívia é pobre. O Brasil tem que conversar com a Áustria. Acontece que a Áustria não quer comprar da gente. Quem quer comprar é o Evo Morales. E mesmo assim, o Evo tinha um superávit conosco, porque a gente importava o gás da Bolívia. Aí depois que nós fortalecemos o Mercosul, nós criamos a Unasul. A Unasul era uma coisa extraordinária, porque juntava todos os partidos da América do Sul. E foi uma coisa muito extraordinária. O que atrapalhou a gente consolidar o Mercosul e a Unasul? É que nós ainda, em 500 anos de história, a América do Sul, de língua espanhola,
aprendeu que o Brasil era o inimigo. Então todo mundo tem preocupação com o Brasil, que o Brasil queria invadir eles. Isso era colocado por orientação da escola militar americana, na escola militar dos países da América Latina. O Chaves era coronel e era professor na Academia Militar da Venezuela. Ele me dizia: Lula, toda a aula que eu dava era para dizer que os inimigos nossos eram o Brasil, que a gente tinha que ter preocupação com o Brasil, porque o Brasil poderia invadir a Venezuela. Hoje a gente invadia a Venezuela. Quando eu assumi a presidência, os soldados brasileiros não ganhavam nem o salário mínimo. Quando eu ganhei as eleições, que eu tomei posse, os soldados brasileiros eram liberados às 11 horas, porque não tinha dinheiro para dar arroz e feijão para eles. Olha, quem invadir quem? O Brasil não tinha condições, porque o Brasil não tem noção do papel dos militares. O papel dos militares não é ficar puxando o saco do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é dono dos militares. Os militares fazem parte de uma instituição do povo brasileiro para defender o povo brasileiro de inimigos externos. Ele não tem que ficar puxando o saco de presidente, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de Celso Amorim. Eles têm que estar acima das brigas políticas. Ele não pode ficar o Bolsonaro dizendo: os meus militares, ele é tão frágil, ele é tão boçal, que como ele não tem partido político, como o partido dele não tem bandeira, como o partido dele não tem música, como o partido dele não tem hino, não tem programa, não tem manifesto, o que ele pegou? Ele pegou a bandeira brasileira e a camisa da seleção para dizer: esse é o meu partido. Vamos dizer para ele que a bandeira brasileira e as cores verde e amarela não é desse fascista. Ela pertence a 213 milhões de brasileiros. Vamos dizer para eles. Ele se apoderou como se fosse dele. Então, companheiros e companheiras, Ô gente, eu vim aqui para falar de igualdade. E vocês não viram eu falar de igualdade ainda. Mas eu falei de igualdade, porque o que eu quero é que os países sejam tratados em igualdade de condições. Nós temos que respeitar a integridade territorial de cada país. Por isso eu queria pedir para vocês, para a gente avisar para o Putin, avisar para o presidente da Ucrânia, avisar para o Biden, avisar para o presidente dos países europeus: parem com essa guerra! O povo precisa de paz! O povo quer emprego! O povo quer salário! O povo quer educação! O povo quer cultura! O povo quer vida! O povo não quer morte! A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Teria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Companheiros, essa bandeira é nossa. Essa bandeira não é deles. Então, companheiros e companheiras,
Eu fui ao Vaticano conversar com o Papa Francisco sobre a questão da desigualdade. Depois que eu conversei com o Papa Francisco, eu fui no Conselho Mundial de Igreja para conversar com o Conselho Mundial de Igreja sobre a questão da desigualdade. Porque não é normal em pleno século XXI, com o avanço extraordinário da ciência e da tecnologia, com o avanço da genética, onde a gente tem capacidade de produzir mais alimento do que as pessoas têm condição de comer. A gente tem no Brasil 19 milhões de pessoas com fome, 116 milhões de pessoas com algum problema de segurança alimentar e 900 milhões de almas no mundo passando fome. Sabe por quê? Não é por falta de alimento, é por falta de dinheiro. Enquanto isso, você tem aqui no Brasil 70% dos pobres, ou seja, ganham menos do que 10% dos mais ricos. Você tem gente, sabe, comprando passagem de foguete para ir conhecer o espaço, enquanto perto da casa dele tem gente morrendo de fome. Você está vendo as empresas de aplicativo acumulando bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Tem um deles da Amazon que comprou um iate de 400 bilhões de dólares e mais um para pousar o seu helicóptero. Enquanto isso, quanto é que ganha esse povo que pensa que é pequeno empreendedor, que trabalha com aplicativo, esse povo que trabalha com Uber, esse povo que trabalha, sabe, entregando comida, às vezes carregando uma mala de comida nas costas e o estômago roncando de fome porque não tem dinheiro para comprar, que não tem férias, que não tem descanso semanal remunerado, que não tem um salário adequado. Essa pessoa que não tem nenhum sistema de segurança social, como é que pode? Essa moça aqui, ó, cadê aquela moça da Espanha que estava aqui? Saiu. Aquela Yolanda que falou. Aquela moça, ela é ministra do Trabalho na Espanha, é a segunda vice-presidente da Espanha, e ela fez uma negociação extraordinária com os sindicatos, com os trabalhadores de aplicativo e com os empresários, para anular a reforma trabalhista que a direita fez na Espanha em 2012. Em 2012 eles fizeram uma reforma trabalhista tirando os direitos dos trabalhadores, igual fizeram aqui no Brasil. E aqui no Brasil se preparem, porque nós vamos voltar a garantir o direito do povo trabalhador desse país. Não adianta ficar inventando que a Previdência é deficitária, porque até 2014, quando essa senhorita aqui foi eleita presidente, reeleita, a Previdência Social era superavitária, porque nós tínhamos criado mais de 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Nós tínhamos legalizado 6 milhões de pequenas empresas. É isso que torna a Previdência superavitária. Agora, com desemprego, as pessoas sem poder pagar, as pessoas passando fome. Vocês estão lembrados, Dilma, que no nosso governo, o cara que estava acidentado, ele por telefone, no máximo em 5 dias, marcava uma perícia médica. Você está lembrado que no nosso governo, o trabalhador não tinha preocupação de apresentar documento, era a Previdência que ligava. Seu Luiz Inácio, o senhor já completou seu tempo de trabalho, o senhor já tem direito à sua aposentadoria, ela vai ser de tanto, pode aparecer aqui na Previdência para receber. E demorava 30 minutos. Hoje tem milhões de brasileiros há mais de 1 ano esperando a desgraçada da aposentadoria que não sai nunca. É esse país e essa desigualdade que nós temos que mudar. O que nós precisamos é ter o direito de nos indignarmos. Nós perdemos o direito de ficarmos indignados com o descaso, com um presidente que mente 7 vezes por dia, com um presidente que provoca, que fala bobagem, que ofende, que coloca o ministro da Saúde, que não entendia nada de saúde, e montou uma quadrilha para vender vacina na época da pandemia.
colocou o ministro da Educação, colocou todos, um pior do que o outro, e o de agora só cuidava da educação para os pastores dele. Ele tinha um rebanho, e ele só cuidava do rebanho dele. Eram os pastores, amigos do ministro, que conseguiam dinheiro. Esse cara, eu estou aqui no Rio de Janeiro, e eu falo, sem conhecer números, meu magnífico reitor, eu duvido que na história do Rio de Janeiro, desde a proclamação da República, mesmo Getúlio Vargas ficando 15 anos na presidência, eu duvido, Dilma, que eles fizeram metade do investimento que nós dois fizemos no Rio de Janeiro. Eu duvido. Então nós precisamos começar a nos indignar. Os estudantes têm que se indignar com o que está acontecendo na educação, porque o que está acontecendo na educação vai refletir no futuro de vocês. Vocês têm que imaginar, o FIES custava muito caro, nós temos que acabar com o FIES porque não tem dinheiro. Olha, um país que tem uma dívida ativa de quase 2 trilhões de reais, por que não pode suportar uma dívida dos estudantes? Porque investir na educação é o investimento mais barato e o que traz mais futuro para o nosso país. Então, meus queridos companheiros e companheiras, indignação é a palavra que a gente tem que ter contra o que está acontecendo. O Brasil é o 3º maior produtor de alimento do planeta Terra. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Então, não é possível a gente ver as pessoas correndo atrás de um caminhão que tombou com carcaça de frango, ou uma pessoa pegando no almoço osso para ferver na água e tentar fazer um caldo para colocar no arroz. Não é possível. Não é possível, não é falta de carne, não é falta de arroz, não é falta de feijão, não é falta de soja, é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país. E eles têm uma solução fácil. Vamos vender a Petrobras, vamos vender a BR, vamos vender gasoduto, vamos vender Correio, vamos vender Banco do Brasil, vamos vender Caixa Econômica Federal, vamos vender o BNDES. Porque como eles não sabem governar, eles só querem vender o que está pronto. É como se você casasse, você que está me ouvindo, e o teu marido, ao invés de querer trabalhar para sustentar a tua casa, ele falasse: amor, vamos vender a geladeira. Na semana seguinte: amor, o dinheiro acabou, vamos vender o fogão. No 4º dia: amor, vamos vender a cama. No 5º dia, o que ele ia vender? A alma dele pro diabo ele ia vender, porque eles não têm coragem de trabalhar. E o Brasil, o Guedes não sabe fazer a economia pensando no povo, ele faz a economia pensando em vender e tentar jogar culpa do preço das coisas na guerra da Ucrânia, ou tentar vender a culpa em alguma outra coisa. Eu vou dizer para vocês, na crise de 2008, o barril do petróleo chegou a $147 o barril. Mais do que agora. Sabe quanto vocês pagavam um litro de gasolina? R$2,60. Acontece que eles fizeram um discurso, e às vezes a gente acredita no discurso dele, porque o discurso dele sempre tem uma narrativa convincente de que era preciso vender a BR. Se a gente vendesse a BR e acabasse com o monopólio da BR, ia ter muitas empresas participando. Com muitas empresas participando, ia ter livre concorrência. E livre concorrência iria fazer com que o preço fosse mais barato. Quanta gente acreditou nisso? E na Petrobras só tem ladrão, é preciso privatizar. Hoje, presta atenção, por que vocês têm que se dignar? Hoje, depois que eles venderam a BR, tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Se eles importam pagando em dólar,
tem que desembolsar em dólar no bolso de vocês, e tem muita gente que não consegue mais sair de casa. Tem cara que comprou carro, a única coisa que ele faz com o carro é no sábado de manhã empurrar com a mão para fora do quintal, lavar a bundinha do carro como se estivesse lavando a bundinha do filho, e não pode colocar gasolina para ir passear. É esse o Brasil que nós herdamos. Um Brasil que hoje vende metade dos carros que nós vendíamos em 2008. A gente estava vendendo 3 milhões e 800 mil carros. Está vendendo apenas 2 milhões de carros. É esse país que andou para trás. No nosso tempo de governo, 90% das categorias profissionais organizadas faziam acordo recebendo aumento acima da inflação. Hoje, apenas 7% faz acordo acima da inflação. E vocês sabem como é que está a vida de vocês. Por isso, companheiros, eu tenho dito, esperem, que nós vamos voltar. E quando a gente voltar, a gente vai tratar de abrasileirar o preço das coisas. Durante 13 anos de governo do PT, o gás de cozinha não aumentou na Petrobras. Durante 13 anos de governo. Nós compramos até a Liquigás para tentar equilibrar os preços. Eles venderam. E hoje, um botijão de gás, em alguns lugares está 130, 122, 140. E tem gente se acidentando porque está cozinhando com lenha dentro de casa. Então, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo para vocês uma coisa. O Obama disse, nós podemos. A Dilma disse, nós queremos. E eu vou dizer, nós venceremos. Um abraço, companheiros, e até outro dia, se Deus quiser. Parabéns, parabéns. Valeu, presidente. Lula. Gente, eu agradeço a todas, todos e todos. Convido a todos que possam estar amanhã às 15 horas no Teatrão para a transmissão de cargos aqui do nosso reitor, que, como disse, vai assumir outra missão.